primeiro, explicar o que é que está motivando esse encontro, né? E deixa eu tomar mais um cuidado aqui, que é dar um start aqui no meu contador de tempo, para mim não estourar aqui a minha pretensão, que é a gente fechar isso aqui em, no máximo, 60 minutos. E já estou contando uma contagem regressiva aqui de 45 minutos, para a gente não ter o risco de estourar isso, tá bom? Então, vamos lá. Acho que todo mundo me conhece, não preciso me alongar muito aqui nas minhas apresentações, mas se por acaso tiver alguém que ainda não me conheça, por favor, me procura depois, deixa aí perguntas no chat, ou então me procura lá no LinkedIn, ou canal do YouTube, ou meu site na internet, que vai ter toda a informação sobre o meu currículo, sobre o meu histórico lá. O que é importante nesse momento é eu dividir com vocês que eu sou um cara apaixonado por logística, apaixonado por tecnologia e que tenho um grande desejo de poder estar dividindo com as pessoas o conhecimento que eu estou acumulando aí no longo de mais de 3 décadas de trabalho nessa área. E uma das coisas que sempre me deu mais prazer dentro da atividade profissional foi ajudar a contribuir com o desenvolvimento profissional e pessoal, mas focando principalmente no profissional, no ambiente de trabalho, nos projetos, nas empresas que eu trabalhei, nas equipes que eu fiz parte, né? Acho isso muito importante. Sinto muito orgulho, muita satisfação de ver pessoas que conviveram comigo terem crescido bastante nas suas carreiras, né? E aí algumas delas cresceram muito do ponto de vista hierárquico, mas mesmo aquelas que não cresceram do ponto de vista hierárquico, todas cresceram bastante na sua produtividade, na sua capacidade de levar adiante as suas propostas e suas necessidades, né? E essa paixão por logística, essa paixão por divulgar conhecimento é que está me trazendo aqui para fazer essa partilha com vocês. Eu tenho estudado muito, tenho pesquisado muito as coisas que estão acontecendo conosco hoje em dia e que vão acontecer, grandes mudanças por conta da revolução tecnológica que está se acelerando, né? E tenho percebido que esses temas têm sido tratados de uma forma meio tendenciosa, né? Existe um aspecto muito forte, principalmente nas mídias sociais, de focar no quanto vai ser impactante a transformação tecnológica, quais são as tecnologias que vão mudar, alguns alertando sobre a provável extinção de várias funções dentro de logística e supply chain. É verdade, muito provavelmente várias das funções vão deixar de serem necessárias em função de coisas que vão acontecer na operação, que vão acontecer nos processos, que vão acontecer nas ferramentas. Porém, outras tantas necessidades vão surgir, né? Porém, algo que parece que não está sendo tratado, ou que está sendo tratado com muito menos ênfase, é o como a gente se preparar para isso e o que é que fica, o que é que realmente importa, o que é que não muda, o que é que vai continuar nos apoiando, nos conduzindo, independentemente do que venha acontecer para frente, né? E eu quero fazer uma abordagem desses temas, lógico que eu vou discutir um pouco sobre a parte de tecnologia, citar quais são as principais tecnologias que vão estar nos impactando nas próximas semanas, mas eu vou trazer essa discussão sempre para focar no ser humano, no como nós precisamos e devemos nos adaptar para tudo isso. Tudo bem? Para isso, eu elenquei uma estratégia que vai ser percorrida durante essa semana. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre revolução tecnológica, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais histórica, de como é que a revolução tecnológica ela tem impactado a nossa vida e como ela tem feito parte da vida de logística desde o princípio e vai continuar sendo assim ad eterno. Não é uma novidade a tecnologia nos impactar no universo logístico, no universo de supply chain. E escolhi 2 temas, que são os 2 temas que estão mais em voga, mais batendo aí na cabeça de todo mundo, que é a chegada do 5G e a inteligência artificial. Ao falar sobre esses 2 assuntos, discutir a respeito deles, nós vamos estar enfatizando
o conceito básico inicial que eu vou dividir já com vocês hoje aqui sobre revolução tecnológica. Os 2 últimos dias eu vou estar praticamente focado só na pessoa, só no indivíduo, no profissional, né? Então, a gente vai falar do futuro do profissional de logística e supply chain management, o que é que vai ser necessário, quais são as novas competências, quais são as competências que já existem e que vão continuar sendo necessárias para a gente poder se adaptar para esses novos cenários. E depois eu vou fechar a semana dizendo de uma estratégia básica, de uma estratégia efetiva para que qualquer profissional que atue na área de logística e supply chain, mesmo, independentemente de qual nível ou posição ele está no momento, de qual a quantidade de experiência ou de maturidade que ele já tem na área, ele deve utilizar para poder continuar se desenvolvendo e prolongando a sua vida dentro das atividades da vida profissional, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para começar a falar especificamente sobre hoje. Nós vamos tratar o assunto revolução tecnológica fazendo uma metáfora com relação às ondas, de que a revolução tecnológica ela vem em ciclos, ela vem em grandes ondas que vêm gerando transformação, que vem impactando na história nossa. E eu vou citar quais são os grandes marcos da história da revolução tecnológica que tem correlação direta com as atividades de logística e supply chain, os principais impactos e deixar uma mensagem final aqui de como é que a gente aprende com essas ondas, tá bom? Quero começar aqui lembrando para vocês 2 coisas. Primeiro, aconteça o que acontecer, seja qual for a transformação que ocorra no universo de logística e supply chain, seja qual for a revolução tecnológica que venha a nos impactar, sempre nós estaremos trabalhando para responder a algumas perguntas básicas, que são perguntas que estão norteando todas as atividades de logística e supply chain desde o princípio, desde quando começou a ser construída a teoria de logística, e que vão ser os princípios que vão nortear tudo que vai acontecer no futuro, né? E essas perguntas, elas são citadas por vários autores em vários momentos diferentes da história, com alguma abordagem diferente, que eu, particularmente, para poder facilitar a minha memorização, eu chamo essas perguntas de desafio universal de logística e supply chain, né? Então, o que é o desafio universal de logística e supply chain? Nós temos que ter a capacidade de responder as seguintes perguntas sempre. O que entregar, quando entregar e onde entregar? Essas 3 perguntas são básicas, essenciais. Se a gente não consegue a resposta para essas 3 perguntas, a gente não consegue sequer planejar, quanto mais executar uma atividade de logística. E essas perguntas num sentido muito amplo, né? Eu não estou falando somente de produtos, eu estou falando de qualquer coisa que precise ser levado para alguém ou para algum lugar. Eu estou falando de informação, eu estou falando de serviço, né? Mesmo quando eu penso em entregar serviço, para entregar informação, eu tenho que conseguir responder essas perguntas. O que entregar, quando entregar, onde entregar. Depois surgem 2 perguntas complementares a essas 3. Para quem entregar e como entregar? Essas perguntas já saem da parte do nível básico, do nível de premissas e começam a evoluir para um nível mais tático, mais estratégico da realização, da execução dessa operação, né? E a última pergunta, que é uma pergunta mais recente, que tem mais a ver com o universo organizacional, empresarial, que é a que custo, né? A que custo entregar? Apesar que no mundo, a gente, na verdade, isso também se aplica a todos os outros universos, não só o universo empresarial. Quando a gente pensa no universo empresarial, lógico, a gente pensa em grana, né? A que custo que eu vou fazer essa movimentação desse material, desse serviço, desse produto para chegar no seu destino? Mas quando eu penso em outras operações não empresariais, por exemplo, a distribuição da vacina contra a Covid-19, a gente pensa no custo, não só no custo da operação em si, o quanto é necessário investir, mas nos impactos da realização ou da não realização dessa entrega. Isso tem um custo gigantesco, né? Esse é um exemplo muito claro, muito
muito forte, que está muito dentro do nosso dia a dia e que a gente pode facilmente aliar isso. Mas lembrando que a logística tem a sua história de desenvolvimento fortemente ligada à história das guerras, ela começou dentro da aplicação militar e por isso está muito associada à estratégia e tática, a gente avalia também lá naquele momento o custo da guerra, né? A quantidade de pessoas que vão ser impactadas, não só do seu próprio exército, mas da sociedade, se aquela ação for bem realizada ou não. Então, o custo sempre faz parte, né? Perspectivas diferentes, medidas diferentes, mas sempre faz parte. Então, vamos lá, gente. Eu sei que todo mundo já ouviu falar disso, mas coloquem isso na cabeça de vocês, porque é um princípio básico. Eu quero que isso esteja fresco na cabeça de todo mundo durante todos os momentos que nós estivemos juntos. Tudo o que a gente pensa e tudo que a gente desenvolve em termos de tecnologia está vindo ou para responder essas perguntas ou para proporcionar uma forma mais rápida, mais efetiva da gente conseguir responder essas perguntas. O que entregar, quando entregar, onde entregar, para quem entregar, como entregar e a que custo entregar. Então, aqui eu já estou dando o primeiro spoiler. A primeira grande informação. Seja qual for a tecnologia que você for trabalhar, hoje ou no amanhã, seja qual for, você terá que ter a capacidade de conseguir responder essas perguntas. E é para isso que essa tecnologia vai te apoiar. Se ela não conseguir te apoiar nisso, se essa tecnologia não te proporcionar o caminho para chegar às respostas para essas perguntas, a tecnologia não te serve. E eu estou levando isso para um lado bem pessoal mesmo, porque existem tecnologias que são úteis em algumas operações e que não são úteis em outras. Existem coisas que foram desenvolvidas para determinados setores que não são aplicáveis em alguns outros setores. Então, nós temos que ter a capacidade de avaliar se a tecnologia que está sendo nos oferecida, a qual nós estamos tendo oportunidade de ter acesso realmente nos serve, realmente nos interessa. Bom, então pode ser que eu não precise de tecnologia, Miguel? E, eventualmente, sim. Dependendo do que nós estamos falando, pode ser que você não precise de tecnologia alguma, entre aspas, né? Sempre algum grau de tecnologia vai ser necessário. Eu vou mostrar isso aqui nos próximos momentos, quando a gente estiver falando de história, né? Da evolução tecnológica e a correlação disso com o nosso universo. Mas pensem nisso, tá? Desafio universal, o que entregar, quando entregar, onde entregar, para quem entregar, como entregar. E a que custo entregar. Isso é um mantra que a gente vai repetindo 1001 vezes. Então, um outro aspecto que eu acho que é muito importante, que eu quero destacar logo do começo, e de alguma forma eu já falei isso, mas eu quero falar de maneira bem enfática, né? A correlação da evolução de logística com a evolução da tecnologia, ela é extremamente interligada, ela é fortemente intrínseca. É uma correlação quase que inseparável. Essa semana, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, eu esbarrei num vídeo no canal de uma pessoa chamada Roberto Bertaglia, que eu já tive a oportunidade de ver alguns vídeos dele. Ele é um professor, é um autor, ele também presta algum serviço de consultoria para empresas, é um brasileiro, né? Ele tem um canal bastante interessante que trata de logística, e ele de tempos em tempos faz bate-bolas, conversas, entrevistas com algumas pessoas do relacionamento dele profissional. E esse vídeo, eu não sei se ele é da semana passada, mas eu vi o vídeo na semana passada no LinkedIn, através do LinkedIn. Ele entrevistou uma pessoa, o nome de Décio Macedo. Décio Macedo é o atual CIO Latinoamérica da Zé Abrao Bovelli. Eu até sugiro que vocês depois procurem esse vídeo na internet, que eu vou deixar o link depois na gravação que nós vamos fazer, tá bom? E lá foi um bate-bola muito interessante, onde esse CIO, ou seja, o cara que é responsável pela implementação das tecnologias na Zé Abrao Bovelli em toda a América Latina, estava falando sobre transformação digital. Esse era o tema, transformação digital e logística. E eu destaquei duas frases que saíram dele que eu quero dividir com vocês, que são assim. A primeira delas: transformação digital está muito relacionada à estratégia do negócio. Isso são exatamente as palavras dele, tá?
Transformação digital está muito relacionada à estratégia do negócio. Guardem isso. Segunda coisa que ele citou aqui, que eu fiz questão de anotar. Você não faz logística sem tecnologia. Você não faz logística sem tecnologia. Ele estava falando dentro de um contexto atual e olhando para as coisas, para as perspectivas futuras, mostrando quanto é impossível trabalhar com logística hoje sem tecnologia. Porém, eu vou afirmar para vocês que nunca foi possível trabalhar com logística sem tecnologia. E por que eu estou dividindo isso com vocês? Porque o dia que eu assisti esse vídeo, eu vi o quão adequado e oportuno era eu dividir com os colegas as questões que estavam passando pela minha cabeça e o quão alinhado está o que eu vou dividir com vocês com o que está passando pela cabeça dos grandes executivos das grandes organizações do Brasil, que é a correlação entre logística e supply chain com estratégia e tática e a correlação do uso, da utilização das tecnologias disponíveis, sejam elas mecânicas, de informática, eletroeletrônicas, de telecomunicação, para o serviço dos princípios básicos, ou seja, as benditas 6 perguntas que eu dividi com vocês. Tudo bem? Mas vamos adiante. Vou contar um pouquinho do que aconteceu de importante na história antes do século XIX. Desde lá, de quando o homem chegou nesse bendito desse planeta, desde quando o Homo sapiens foi identificado até o século XIX. É um espaço de tempo gigantesco, onde poucas coisas aconteceram a nível de evolução de tecnologia, mas essas poucas coisas impactaram muito em logística e supply chain. Vamos lá. Linha do tempo, que eu vou destacar aqui 6 pontos. 5.000 a.C., invenção dos barcos. 3.500 a.C., invenção da roda. Caramba, coisa mais aparentemente boba estar falando disso, invenção de barco e invenção da roda, mas dá para imaginar fazer movimentação de produtos, de cargas, sem ter barco, sem ter roda? Não dá. É simplesmente impossível. Porém, em algum momento da história, o ser humano levava as coisas que ele precisava levar de um lugar para o outro em cima do lombo, em cima aqui das próprias costas. Então, a capacidade dele de movimentar coisas era extremamente limitada e extremamente lenta, né? Só uma curiosidade, esses 2 anos aqui, de 5.000 a.C. e 3.500 a.C., não são exatamente a data ou o período em que aconteceram essas duas coisas. A história e a arqueologia não sabe exatamente qual das duas coisas aconteceu primeiro. Se foi a construção de um barco ou a construção de uma roda. O fato é que existe um artefato lá na Mesopotâmia, um pedaço de cerâmica, que já tem um barco desenhado nele com a idade de 5.000 a.C. E existe um outro artefato, o artefato mais antigo que existe, onde existe o registro de algo sendo utilizado parecido com uma roda para carregar outras coisas, com 3.500 anos de idade. Então, na verdade, estas datas são as datas históricas, as datas arqueológicas dos artefatos mais antigos encontrados que registram a utilização dessas duas tecnologias. Faço questão de usar essa palavra. Em 1698 foi criados os motores a vapor. A gente não consegue imaginar o quanto isso foi impactante hoje, mas certamente foi extremamente impactante em toda a maneira de se fazer distribuição de coisas. Não vou falar de bens e produtos, eu quero manter a cabeça da gente mais aberta. Em 1872 aconteceu a disponibilização dos motores a explosão líquida, ou seja, gasolina, diesel, álcool, salto gigantesco de transformação na capacidade humana de fazer as coisas acontecerem. 1876, invenção do telefone. 1879, invenção da lâmpada elétrica. Eu sei que tem bastante gente aqui ligado à telecom e já tem a percepção do quanto isso é importante, né? Mas para aqueles que não estão ligados à história de telecom, que não fazem parte dessa indústria, eu quero apenas que vocês imaginem o seguinte: como é saber o endereço da onde eu tenho que entregar algo,
saber o nome de alguém que eu tenho que entregar algo, se eu não tivesse a possibilidade de fazer essas perguntas por telefone, ou por e-mail, ou por internet, que eu tivesse que ir pessoalmente até os lugares para conseguir as informações, ou escrever uma carta, um correio. Percebe o quanto isso impactou na velocidade que a gente conseguiu obter resposta para essas perguntas? O que entregar, quando entregar, onde entregar? Isso aqui é extremamente importante. E aí, nesse período histórico lá antes do século XIX, praticamente nada aconteceu que a gente poderia ainda associar a supply chain management. Mas aconteceram duas coisas que a gente associa já à história de logística. Em 480 a.C., houve uma batalha naval de Salamina, na guerra entre os gregos e persas, que é considerado como o primeiro grande movimento logístico, porque essa batalha foi definida pela capacidade de um lado conseguir colocar todo o seu exército, ou quase todo o seu exército, e todos os insumos e recursos dentro de uma frota de barcos que foi construída especificamente para essa finalidade, e fazer com que toda aquela força chegasse no mesmo ponto, no mesmo momento, e levasse ao resultado desejado naquela época. Vocês vão ver que isso é muito parecido com o que acontece num outro momento fundamental na história de logística. Em 1810, acontece a primeira referência bibliográfica sobre a palavra logística, ou seja, a primeira vez que foi escrito o termo logistics em inglês foi em 1810, um livro chamado The Elements of the Art of the War, ou seja, os elementos da arte da guerra, em 1810. E era um livro que falava, era um livro militar, era um livro de militar para militares, foi um livro escrito por um oficial. Muito bem. Vamos para o período seguinte. No século XX, vocês podem ver que essa imagem aqui, as ondas estão mais revoltas, estão mais violentas, estão mais fortes, porque o que aconteceu durante o século XX em termos de transformação tecnológica é imensamente maior de tudo que aconteceu em todos os 19 séculos anteriores. E aqui foi onde ocorreu a maior transformação dentro da nossa área. Vamos lá, olhar só para alguns marcos que eu pessoalmente elenquei como referência para nós hoje. 1885, invenção do automóvel. 1906, invenção do avião. 1918, telefonia celular. 1944, primeiro computador eletromecânico. 1969, o primeiro ser humano pisa na Lua. 1971, primeiro microprocessador. Vejam vocês, eventos que marcam a história da logística aqui no século XX, e finalmente no século XX começa a aparecer referências que a gente pode associar a supply chain management. Maior e principal evento, dia 6 de julho de 1944, o famoso dia D, desembarque das forças aliadas na costa da Normandia. Essa é a data que até hoje se comemora o dia de logística, porque até hoje este foi o maior volume de carga em toneladas e o maior volume de pessoas movimentados num único dia, chegando num único destino. Então, o maior desafio para o que, quando e onde, em termos de volume da história da humanidade, até hoje, aconteceu nessa data, 6 de julho de 1944. Percebe como isso tem uma correlação muito parecida com o primeiro evento logístico? Uma invasão, um movimento militar de extrema importância. Em 1952, foi criado o Código de Barras. Isso aqui transformou completamente, certo? Pessoas da minha idade sabem como era trabalhar com controle de estoque e armazém, controle de movimentação de carga antes da existência do Código de Barras e como é hoje, o quanto é diferente. Em 1957, aconteceu uma coisa bastante importante para os profissionais de logística, fora do universo militar, que foi a fundação do APICS, American Production and Inventory Society. Essa é uma organização não governamental que veio com a intenção de juntar e distribuir conhecimentos sobre formas de fazer o gerenciamento de produção e o gerenciamento de movimentação de produtos, bens, cargas, informações, serviços dentro da produção. O foco era fazer com que a produção ficasse ainda melhor. Como aplicar dentro
do universo industrial, tudo que foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês podem ver que é muito próximo, 1944 a 1957. Muita coisa foi desenvolvida para conseguir fazer a máquina da guerra, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, funcionarem. E isso foi o desejo de massificar todo esse conhecimento, toda essa tecnologia desenvolvida durante a Segunda Guerra para as indústrias, também foi uma das fontes de inspiração para a formação desse grupo, que até hoje é atuante. Em 1963, acontece a fundação do CLM, o Council of Logistics Management, que é um grupo derivado do Apex, uma organização, vamos dizer assim, derivada do Apex, que nasceu de um grupo que estava dentro do Apex, que estava totalmente focado no desenvolvimento de processos, primeiramente processos, focado nos princípios, para depois ferramentas que vão fazer o fortalecimento e o desenvolvimento de logística. Falando de supply chain, 1905 é a primeira vez que surge o nome supply chain em algum registro, que é uma newspaper, chamado Independence, e é dentro de uma universidade norte-americana que tem uma ligação grande com o pessoal do Apex, que fala da necessidade de que não basta mais pensar somente na movimentação da indústria, mas é necessário pensar na movimentação de tudo que acontece na vida de um produto, desde lá da matéria-prima mais básica, ou seja, aquilo que está saindo da terra, minério, tecido, produto químico, seja o que for, até o produto final chegar na mão do consumidor. Independentemente de quantas etapas isso tenha, quantas fases de transformação, quantas empresas, organizações estejam envolvidas nisso, é preciso que a gente tenha a gestão de todo esse percurso para poder massificar e poder melhorar a qualidade das respostas para o que, quanto, quando, onde, como, etc. Em 1961, a IBM cria o Bill of Material. Porra, isso é importante? É muito importante, porque a Bill of Material é a que deu base para que o primeiro MRP fosse rodado. Gente, fazer gestão de materiais, fazer gestão de produção sem MRP, hoje é uma coisa absolutamente inimaginável. Mas vejam como isso é recente, é de 1961. Durante muito tempo, as indústrias trabalharam e tentaram, se esforçaram fazer a sua previsão do que era necessário adquirir e do que era necessário entregar, sem ter o suporte de um computador, tudo feito na mão. Isso limitava muito a capacidade de crescimento das empresas e a capacidade de atendimento das organizações, não somente das empresas. Pausa. Falando de novo de tecnologia. Percebe? Tudo isso é tecnologia. Tudo isso impactou. Tudo isso gerou transformação. Tudo isso, de alguma forma, fez com que determinadas funções não existissem mais, mas gerou a possibilidade de que as organizações fizessem coisas que não eram possíveis de ser feitas antes. Isso aconteceu no passado, isso está acontecendo no presente e vai continuar acontecendo no futuro. Essa é a minha grande mensagem de hoje para todos vocês. E agora, gente? O que vai acontecer no século XXI e além? Né? Essa imagem, ela, ainda usando a metáfora das ondas, ela está mostrando para a gente um oceano contínuo de muitas e muitas e muitas ondas, onde elas vão se sucedendo, vão se seguindo, cada vez mais frequentes, aparentemente menos intensas, porque nós vamos assimilar as novas tecnologias de forma cada vez mais rápida e provavelmente de forma cada vez menos traumática, e para um horizonte que tende para o infinito. Vamos falar um pouquinho sobre isso. De novo, pensando em marcos históricos aqui. 1973, primeiro aparelho celular. 2006, primeiro projeto de Supply Chain Management interplanetário. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Já estamos em 2021, mas lá em 2006, a NASA abriu um bid, uma concorrência pública internacional, para que as empresas sugerissem
uma cadeia de suprimentos interplanetário, já avisando que a chegada do homem em Marte. Como fazer as coisas chegarem até Marte e voltarem de Marte? Que coisas? O que for necessário. Vamos partir direto da Terra? Vamos partir da Lua? Tem que mandar a Terra para a Lua? Vamos para outro ponto? Enfim, além de todas as preocupações tecnológicas, todas as preocupações de desenvolvimento de combustível, de método de propulsão, sistemas de navegação, blá, 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 ou seja, tudo aquilo que existe de tecnologia que é tão levado pela mídia, a NASA já sabia que era extremamente importante conseguir responder essas perguntas essenciais. Como entregar as coisas em Marte. Por isso, desde 2006, está se desenvolvendo um supply chain management interplanetário. Isso não é ficção, é um fato real. 2017, primeira partícula de matéria fóton é teletransportada. Isso aqui é uma brincadeira que eu estou fazendo com vocês. 2022, 5G inicia operação no Brasil. É isso aí, ano que vem, a sem encrenca vai estar funcionando. Entre 2024 e 2034, o primeiro ser humano vai pisar em Marte. Primeiro passo, primeiro corpo físico complexo vai ser teletransportado em algum momento dos anos 2000. Antes de chegarmos nos anos 3000, isso vai acontecer. Isso vai trazer impacto para nós? Lógico, porque o como entregar vai mudar drasticamente, mas drasticamente, né? Por que nós estamos enfatizando aqui essa história do homem chegar a Marte, como citamos também a chegada do homem à Lua? Porque se o dia D foi o maior desafio volumétrico, o maior volume de coisa que foi carregado, foi transportado pelo ser humano, fazer o homem ir e voltar da Lua foi o maior desafio logístico de todos os tempos, tecnologicamente falando. E ir até Marte é um desafio ainda maior do que foi o desafio de levar o homem até a Lua, especialmente pela questão distância, né? Tenta responder essas perguntas na tua cabeça. O que eu quero entregar? Eu quero entregar o ser humano. Aonde? Em Marte. Quando? Em algum momento entre 2024 e 2034. Eu não tenho uma data exata ainda, só tenho uma meta lá que é entre 24 e 34. Por que nessa data? Porque é lá nessa data que a gente vai conseguir terminar de construir essa data, menos o tempo necessário de viagem do homem a Marte, que são de alguns anos, menos a tecnologia disponível, menos o tempo necessário para produzir foguete, blá, 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 blá. E mais, com alguns detalhes, o momento em que a Terra esteja mais próxima de Marte, porque a distância entre a Terra e a Marte varia muito em função dos caminhos, das órbitas que esses planetas fazem. Então, a diferença entre o mínimo e o máximo distância de órbitas é gigantesca. Então, esse vai ser um fator preponderante para determinar o quando. Percebe? Várias ciências diferentes sendo usadas para conseguir responder uma pergunta, um princípio básico que norteia todas as atividades de logística e supply chain. Esse foi um período em que a palavra logística ela vai meio que desaparecendo, entre aspas, ela vai perdendo o glamour dela para nós e vai crescendo o glamour da expressão supply chain management, né? Existe quase que uma ruptura, especialmente nos Estados Unidos, e que acabou influenciando a Europa, de tratar os assuntos de movimentação militar com logística, para tentar utilizar o termo logísticas apenas para o universo militar, e guardando os princípios, e usar o termo supply chain management para todo o universo civil, não apenas empresarial, mas todo o universo civil. Então, em 1982 foi criado oficialmente o nome Supply Chain Management. Em 1996 é fundado Supply Chain Council, a principal, mais importante associação no mundo sobre esse assunto. E em 2004, o CLM, que foi citado no slide anterior, ele alterou o seu nome para CSCMP, Council of Supply Chain Management Professionals. Ou seja, desde 2004, essa organização está totalmente focada no desenvolvimento das pessoas.
para fortalecer as organizações, independentemente de elas serem de fins lucrativos ou não, de serem de produto ou de serviço ou de informação. A capacidade de desenvolver conceitos logísticos e conceitos de supply chain para profissionais, né? E é uma empresa, é uma organização que entrega certificados para as pessoas. Beleza? Muito bem. Estamos chegando no final da minha discussão de hoje. E eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Eu vou passar ele mais uma vez enquanto eu faço o meu comentário. A chegada das ondas de revolução tecnológica sobre nós é inevitável. Vai acontecer de maneira contínua. Aliás, já está acontecendo, já aconteceu inúmeras vezes na história, né? E nós podemos ser pegos de surpresa, como é o que está acontecendo com esse garoto aqui nesse vídeo, ou não, podemos nos preparar, né? Agora, independentemente se a gente vai ser pego de surpresa ou não, se nós estivermos recebendo o apoio de alguém, de alguma organização que nos apoie, que nos prepare, que nos suporte as ondas, essa experiência de ser tocado pelas ondas pode ser algo extremamente prazeroso, algo que vai nos levar para possibilidades enormes no futuro. Ou não, pode ser extremamente traumatizante. Eu posso ficar com medo do mar para o resto da vida, eu posso ficar com medo de tecnologia para o resto da vida, eu posso ficar com medo de trabalhar em logística e supply chain management para o resto da vida, né? Então, existe um aspecto emocional, um aspecto psicológico, um aspecto humano muito forte por trás da maneira como nós nos permitimos ser tocados pelas transformações, pela maneira como nós participamos conscientemente ou não dessas transformações, né? E eu quero convidar vocês a trazerem para o nível mais consciente possível esse reconhecimento de que vamos ser tocados pela tecnologia, que isso vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa forma de trabalhar, vai mudar a nossa forma de se relacionar. Nós vamos falar bastante disso nos próximos 2 dias, quando estivermos falando de 5G e inteligência artificial. Para alguns vai ser traumatizante, porém, lembrem-se disso. Seja o que for que acontecer, essas tecnologias, esses novos ambientes, esses novos cenários estão vindo totalmente subordinado a esses princípios iniciais que eu estou dividindo para vocês. O primeiro deles, a capacidade de responder ao desafio universal de logística, que é conseguir responder aquelas 5, 6 perguntas básicas. E segundo, trabalhar com logística, trabalhar com supply chain management é trabalhar com estratégia, é trabalhar com tática. Portanto, se eu quero me destacar no ambiente profissional de logística e supply chain management, ou se eu quero sobreviver em algumas condições futuras, eu preciso exercitar a capacidade de visão estratégica, de visão tática. Perfeito? Bom, falei pra caramba, né? Consegui falar dentro do tempo que eu queria e espero ter provocado algumas reflexões de vocês. E quero ouvir comentários de vocês aí agora. Quem está a fim de falar alguma coisa, dividir comigo aí, por favor, fique à vontade. A hora é essa. Aí, alguém, por favor? Gostaria de falar, meu amigo Zé Carlos? Paola, Guilherme, Alessandra. Bom, Miguel, o conteúdo está muito legal, está bem interativo e eu acho que é isso mesmo, né? Hoje nós nos preparamos para as ondas que vêm ou elas nos pegam de surpresa, porque hoje acontece realmente desse jeito. Cada dia é uma nova descoberta,
algo diferente a impactar no nosso ambiente profissional e não só no ambiente profissional, mas na vida de uma forma geral, né? E se nós não nos atualizamos, se nós não corremos atrás, a gente fica obsoleto muito rápido agora. Sim. Tudo muda em um piscar de olhos. Sim. Perfeito. Alguém mais? Marcelão, gostaria muito de ouvir tua voz de novo, meu amigo. Eu gosto da tua voz, cara. Não, Miguel, achei bem interessante, né? Principalmente do próximo marco que você comentou, que às vezes a gente não percebe a onda vindo, né? Porque você vê aí o dono da Amazon e da Tesla, né? Os dois, principalmente o da Amazon, daqui poucas semanas ou meses, vai estar fazendo a viagem lunar dele, né? Exatamente. E os dois querem, de alguma forma, iniciar a habitação lá fora. A gente imagina assim, puta, mas esses caras são loucos, são malucos. Uhum. Oi, Marcelo, tua voz sumiu. Alô? Marcelo, acho que você está no mudo aí, não está? Não? Tudo bem, Marcelo, quando você conseguir voltar, me dá um toque. Mas só para continuar, veja só, vou até fazer uma pergunta provocante para todo mundo aqui nesse momento. O nosso amigo dono da Amazon é dono de uma empresa de e-commerce, logística, tecnologia, ou a Amazon é a mistura de tudo isso, não é? Será que é mera coincidência um cara que é dono de uma empresa que eu posso chamar de empresa de logística, de telecom, de e-commerce, está querendo ser um dos primeiros a chegar em Marte? Não é, com certeza não é mera coincidência, né? Muito bem. Última chamada para hoje. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Paola, você também, tá? Muito obrigado. Então, eu quero fazer os convites aqui para amanhã, que é o seguinte. Nós vamos, então, nos próximos dias, levar essa discussão mais para o nosso umbigo, vamos dizer assim, para o nosso colo, aquilo que realmente vai estar nos impactando, né? Para isso, amanhã eu vou conversar especificamente sobre o 5G, e aí eu vou contar um pouquinho da história de telecom, para vocês verem que, como já mostrei hoje, já desde o momento que o telefone fixo foi criado, aquilo já gerou um impacto na logística, e vou mostrar para vocês que a própria evolução da 5G é o reflexo da somatória de várias tecnologias. E vou dizer que não acaba por aí, eu vou dar já um spoiler do que é que deve acontecer conosco com a chegada do 6G, porque o 6G, isso mesmo, 6G já tem data marcada para ser lançada, você sabia disso? Então vem comigo amanhã que você vai descobrir que já tem data marcada para o lançamento mundial do 6G e o que isso vai fazer com a gente. Depois vamos falar sobre inteligência artificial, mostrar que isso é muito mais parte integrante do nosso dia a dia hoje do que a gente pensa, do que a gente imagina, e o quanto isso vai se intensificar graças à chegada do 5G. E os 2 últimos dias vamos falar do profissional. Como é que vai ser a nossa vida futura? E aí, neste dia 24, quinta-feira, eu vou estar falando de competências, bem especificamente de competências que a gente precisa desenvolver rapidamente para se adaptar para o que vem. E na sexta-feira eu vou sugerir uma estratégia, uma metodologia para a gente conseguir desenvolver as competências certas da maneira como a gente precisa. Tá bom? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa antes de eu dar meu tchauzinho, meu recado final aqui? Sim? Ok. Muito obrigado por ter chegado até esse ponto, até o final do vídeo. Espero que você tenha encontrado informação útil, relevante,
ou algum insight, alguma ideia, algum momento de inspiração que possa ser aplicado na sua vida profissional. Se isso aconteceu, faça isso. Aplique essa inspiração, aplique essa ideia. Não deixe para depois. Isso é muito importante. E eu te peço que se inscreva neste canal. Assim nós vamos poder continuar seguindo com essa troca de informações, de experiência e de crescimento. Sucesso para você e até a próxima.